Bom dia, é um prazer imenso estar aqui hoje, né, com a doutora Ana Giglio, sabe, uma pessoa maravilhosa. Eu vou me apresentar primeiro. Eu sou a Jaqueline Trajano, eu sou psicóloga há 17 anos. E há 5 anos eu tenho me empenhado nessa questão de saber mais sobre os transtornos mentais, principalmente do espectro autismo e TDAH. Então, e nessa fase da minha vida, essa nova fase, né, de 5 anos para cá, eu venho querer estudar um pouco mais sobre os transtornos mentais, né, onde eu mais me identifico. Mas, enfim, queria agora, nesse momento, apresentar a doutora Ana, que eu conheci, tive o prazer de conhecer a doutora Ana. Ela é dermatologista e ela vai falar um pouquinho dela também. Ela é uma talentosa e eu queria dizer uma coisa, assim, sobre ela, né? Que esse bom humor dela é sempre presente, tanto no consultório como no centro cirúrgico. Eu já pude ver, ela é sempre muito bem-humorada, sempre animada, muito bacana, atenciosa, né? E ela vai falar um pouquinho dela e a gente vai relacionar a pele e com a saúde mental. Nós vamos estar falando aqui um pouquinho. Obrigada, agradeço muito o convite, Jaque. Bom, para quem não me conhece, eu sou Ana Carolina Giglio, eu sou dermatologista, atuo em Jundiaí, Campinas, com foco principalmente no cuidado da pele, no geral, também voltado para a estética. É um prazer enorme estar aqui hoje. Eu conheci a Jaque, na verdade, ela era minha paciente. Cuidamos de alguns probleminhas de pele dela, do esposo dela, né? Sim. E agradeço o carinho, né? Realmente eu sempre tento trazer para todos os meus pacientes que eles se sintam à vontade, tranquilos, em paz, num momento que às vezes é delicado. Então, no momento do caso, era um procedimento cirúrgico, tudo. Então, que sempre possam se sentir acolhidos, acalentados, acarinhados num momento delicado. Por isso que eu sempre tento tratar com bom humor, aquilo que dá para tratar com bom humor. E é isso, a gente veio hoje, então, mesclar um pouquinho do que eu trabalho com a Jaque, trabalhar aí, tá? A gente está o tempo todo muito junto, né? Não tem como dizer que não. Sim. Trabalhar essa parte dos transtornos mentais junto com a estética, essencialmente, né? Mas também todos os problemas que a gente encontra na dermatologia. Sim. Bora lá. Então, a priori a gente até conversando, falando sobre esse ponto de vista, o que pode fazer com que isso abale a autoestima da mulher? Porque que muitas vezes ela até tem um recurso, ela até tem até o desejo, né, de fazer certos procedimentos, e por que ela não faz, né? Então... Assim, da minha experiência médica, né, de carreira, assim, a gente tem muitas... Obviamente, meu público-alvo é a mulher em si, atendo homens também, mas hoje falando em estética, falando em procedimentos, falando em desejo de mudança, né, até esses dias estava comentando isso no meu Instagram, o desejo de mudar alguma coisa no seu corpo, no seu rosto, marcas. A gente pensa sempre... a mulher que tem uma possibilidade, seja uma condição financeira para isso, mas o motivo dela mudar. Eu sempre abordo muito isso no consultório. Por que que você quer mudar? O que que te incomoda? Por que que isso te incomoda? Que eu acho que aí tá a diferença. Às vezes a gente pensa... eu vou na dermato, eu vou colocar boca, eu vou colocar bochecha, eu vou mexer no queixo, eu quero fazer culote. Por quê? Aquilo te incomoda ou aquilo incomoda, na verdade, como os outros te veem? Que aí eu acho que é muito mais a gente pensar em distúrbios de autoimagem ou até simplesmente um quadro mais emocional, que você sabe até melhor do que eu isso. Mas no permeio de uma consulta eu consigo identificar, às vezes, uma paciente que, na verdade, está ali atrás de como que eu posso dizer? De uma imagem que não necessariamente é aquilo que ela realmente deseja, mas é um padrão, às vezes, imposto, solicitado, o meio em que ela está, né? Então, às vezes, mulheres que eu atendo que estão no meio administrativo, de grandes empresas, cargos de alto valor, alto impacto, e às vezes elas têm uma necessidade muito grande em se apresentar de uma forma muito imponente, que trate o rosto e corpo delas com um ar de desejo, de poder, né? E nem sempre é o que aquela mulher quer, ela só quer estar se apresentando dessa forma.
Então, eu sempre falo que é o cuidado que a gente tem que ter no momento do atendimento, no momento em que vai realizar um procedimento. Identificar sinais. Exatamente. Se é realmente o que aquela mulher quer, se ela quer, tudo bem, mas até que ponto, aonde eu vou, e eu vou alcançar realmente o que ela quer. Sim. Então, a gente às vezes fica meio preocupado. E aí é onde normalmente eu peço apoio psicológico, dependendo da situação. Sim. E a me ocorreu uma pergunta agora. E quando essa mulher que te pede algum procedimento, no caso ela vem assim com um pouco de exagero, né? Sim. Por exemplo, ela não se contenta em fazer só alguma coisa que pode dar uma suavidade assim, na pele dela. Mas aí... ela quer algo mais, ela quer algo assim que modifique muito o jeito dela no natural. A gente tem visto hoje em dia essa parte de harmonização, né, que foi vendida muito como coloca isso, coloca aquilo e transforma rosto mesmo. Eu, Ana Carolina, como profissional, particularmente não gosto, né? Eu acho que existem sim mudanças que dá pra gente fazer num rosto, num corpo, que entrega uma melhora, né, um paciente que tem um narizinho que está caído, que ele quer levantar, um procedimento, a maioria das vezes não definitivo, né, que tem que ser feito depois a continuação do cuidado, mas uma pessoa que chega para mim, seja homem, mulher, adolescente, eu também atendo adolescente, querendo mudar muito o teu rosto, a maioria das vezes eu identifico que existe sim uma questão emocional. Exatamente, algo mais profundo ali, né? Então, principalmente adolescente, né? Quando eu vejo adolescentes que chegam muito jovens, assim, 16, 17 anos, desejando procedimento estético, né? Eu fico preocupada por 2 motivos, né? O que fez aquele adolescente ir procurar essa alteração, né? essa mudança no seu rosto, e o quanto talvez um pai e uma mãe estejam enxergando a necessidade daquilo. Sim. Né? Então, a gente tateia, mas, obviamente, o que mais tem hoje em dia são mulheres na casa ali dos seus 25 até os 30 anos, que passam por procedimentos de grande mudança, né? Lábio, nariz, lifting facial, fios, corporal tem muito também. Então, dependendo do pedido da paciente, eu sempre respeito muito o que o paciente quer, né? Então, doutora, eu gostaria realmente de aumentar meu lábio. Até que ponto aquilo é realmente estético? Até que ponto aquilo vai transformar o seu rosto e talvez dentro de um período você se arrependa, né? Então, eu sempre procuro conversar. Tem certeza? Como que é? Como que não é? Se foge dos meus princípios médicos, dos meus princípios éticos como médica, eu até prefiro não realizar, né? Sim. Porque eu acho que mais pra frente, essa paciente, o paciente, ele talvez vai falar, poxa, se ela tivesse me alertado, o arrependimento do paciente vai me doer muito mais do que eu realmente não realizar. Né? Então, eu prefiro, quando eu identifico algo que é exagerado, que foge de um padrão não necessariamente estético, porque padrão estético é muito particular, eu falo, tem procedimentos que eu acho incrível fazer, que eu acho que entregam um resultado bonito, e nem sempre é a estética que o paciente espera, né? Sim. Então, só que se eu acho que foge daquilo, vai além do que ele precisa, ou apresenta como um exagero... Desvio. Um desvio. Eu procuro orientar. E aí, nessa hora, você indica o paciente para um tratamento com psicólogo. Exato. Eu já tive diversas mulheres, principalmente, que às vezes vão buscar algum tratamento, né? Uma celulite, alguma coisa assim, que você vê que, na verdade... ela tá muito incomodada, meu marido comentou, Sim. A minha amiga, eu fui na academia, minha amiga falou que eu tô flácida, e meu marido falou que esse shorts mostra a minha celulite, eu fui na praia, eu ouvi a pessoa do guarda-sol de trás falar que, nossa, tá com gordurinha e tal. Eu falo que a mulher é muito julgada o tempo todo, Sim. né? A gente entrar nessa pauta até é complicado. A gente, o tempo todo... Muita cobrança estética em cima da mulher, né? Tanto para trabalhar, quanto no dia a dia, aquela cobrança, né? Isso. E aí bate aquela insegurança. Porque se ela é uma pessoa segura, por mais que as pessoas cobrem dela, né? Exatamente. Ela é segura, mas essa insegurança que pode estar atrelada com fatores emocionais. Exato, uma hora... por uma mulher que levanta, que trabalha, Sim. que leva a criança na escola, busca a criança, participa, faz lição, vai na reunião. Sim. Tá ali, ela tenta atender a todas as esferas da vida dela. Sim. Ainda assim, ela se sente insuficiente, às vezes, por um simples comentário, né? Sim, aquilo derruba. Ela tá linda naquele dia, num terninho maravilhoso, ela pôs um decote que o peito parece um pouquinho mais abaixo. Se alguém falar assim, nossa, esse decote... Pronto.
às vezes é o suficiente para uma mulher que está super empoderada, Ela já ainda decaiu. assim um ponto frágil, né? Sim. A gente nunca sabe o que afeta o outro, o ponto que tem no outro, que é o seu calcanhar de Aquiles, digamos Sim. assim. E é isso que eu tenho medo, às vezes, quando elas vão me procurar para um Entendi. procedimento, até que ponto realmente aquilo incomoda ela a vida inteira, Sim. né? E até que ponto foi um comentário. E essas mulheres que você disse agora, a faixa etária das pessoas que procuram o procedimento é mais acima de 30 anos, 40, 50? Qual que mais te procura? Isso é legal porque depende muito, assim, pensando em estética, esteticamente mesmo, um botox, um preenchimento, um bioestimulador. A faixa etária comum é ali a partir dos 28 anos, 25 anos, até a casa dos 47, 50 anos. Procurar a dermato, hoje eu fico muito feliz porque eu tenho pacientes 60 a mais comigo. 60 mais? 60 a mais. Poxa. Que estão atrás de um cuidado, e o que me deixa mais feliz ainda é que não é esse cuidado de mudar o rosto, de mudar alguma coisa. Não, é assim, eu quero uma qualidade de pele, eu trabalho muito com laser, né? Então, por exemplo, você laser viu como muda, íntimo. doutora? Dos 60 a mais, vamos dizer, dos 50 a mais, a visão é completamente diferente. A visão já é diferente. Por quê? Eu vou falar também aqui sobre o aspecto da menopausa, o que isso impacta também, né? Mas antes, puxando um gancho aqui, eu queria dizer sobre as crenças centrais. Exato. O que a pessoa, desde a infância dela, como que ela acreditou na capacidade dela, como que isso foi construído ao longo da vida dela, para que mentalmente depois, já numa fase, ela desse uma nota para ela. Porque, na verdade, a crença nada mais é a nota que você dá para você. Isso. Né? Eu dou nota 10, eu dou nota 0, mas isso, por que isso acontece? Então, nesse caso, eu penso o seguinte, que se todo mundo procurasse uma terapia, mesmo já a partir de uma certa idade, fosse trabalhando aquelas crenças negativas. Negativas, tá? exato. Negativas. Por quê? Porque às vezes a pessoa, eu imagino que a doutora deve ver, nem tá precisando de tanta coisa. A pessoa, ela é bonita, mas ela não se enxerga bonita, né? Então, por que isso ocorre dentro dela? Então, tem a ver com o que ela acreditou ao longo da vida, como foi sendo trabalhado na cabeça dela. Isso. Então, lá na terapia, a gente trabalharia essas questões de como você se vê, né? Trabalharia essas crenças principais nela, esses pilares, né? A gente estaria pontuando para ela cada coisa que ela acha que não tá bom, negativa. E aí, olha só, uma pessoa... Acho que trazer um pilar, né? Uma sustentação para isso. Essa base dela. Então, exatamente. A base tá com problema daí, entendeu? Então, aí a gente precisa fazer toda uma investigação. Eu falo que o trabalho psicológico não é tão simples. Não, nem Ele é complexo, porque é como a doutora, a gente vinha falando outro dia no consultório dela, que foi uma delícia lá, aquele dia que eu fui, foi uma delícia. A gente estava falando sobre a complexidade humana. Exatamente. De entender o ser humano não só como partes, é lógico, é pelas partes, mas na verdade ele é muito complexo, tem o todo, né? Sim. Entendeu? Que é o que eu gosto de trabalhar quando os pacientes vão comigo. Nunca trabalhar uma coisa só. Eu estou aqui porque eu tenho olheiras. Sim. Vamos tratar a olheira e pronto. Não, é tratar um todo. É só olheira, pensando só na dermato. É só olheira, é estrutural, a gente vai mexer em pele e tal. Mas é procurar ver o paciente como um todo, que hoje, infelizmente, eu vejo muito isso na medicina no geral, às vezes é setorizar, né? Quanto mais especialista a gente fica, menos a gente olha o todo. Sim. Né? Então, na minha área, na dermatologia, eu falo que a pele é o espelho que a gente tem de tudo. Sim. Né? Então, normalmente, quando apresenta alguma alteração de pele... Você já sabe que tem alguma tem coisa alguma a ver coisa com pra psicológico. dentro, né? Tem alguma coisa pra Sim. dentro. Então, pode ser psicológico, pode ser uma causa orgânica, Sim. né? Mas, assim, realmente, a pele, pensando em doenças da dermatologia, uma psoríase, uma dermatite atópica, um vitiligo, tudo isso, às vezes o paciente até fica chateado quando a gente fala. Mas, por exemplo, o paciente tem crises de psoríase, né? Sim. Uma doença autoimune da pele. E aí ele passou todo o tratamento, a gente já fez tudo. E aí o paciente volta naquela angústia, tipo, não passa, não melhora, eu tô usando tudo. E aí você fala assim, tá, mas e aquilo lá que eu te falei na primeira consulta? Às vezes o paciente gera um bloqueio daquilo que eu falei na primeira consulta, que foi, olha, a psoríase, ela tem um fundo orgânico, ela tem tudo isso,
mas as crises se tornam maiores e mais intensas num pico de estresse, né? Então, aí eu falo às vezes para assim, você identificou o que está acontecendo? Queda de cabelo em mulher. Queda de cabelo, quem tem queda de cabelo, presta atenção. Toda vez que a gente tem, às vezes, períodos de queda de cabelo muito importante, eu pergunto para o paciente, há 4 a 6 meses atrás, aconteceu alguma coisa? Olha aí. Aí o paciente fica assim, não sabe, eu falei assim, mudou de emprego? Ah, não. Ah, perdeu alguém? Ah, não. Começou a tomar uma medicação? Ah, não. E internou? Aí ele falou, doutora, peraí. Nossa, eu bati o carro. Sim. E aí eu tive... Às vezes, assim, pode parecer para aquele paciente, foi uma batida de carro e tal, mas aí ele bateu o carro, ele teve que ter problema para ir trabalhar, ou ele teve que perder uma perda financeira, tudo. Aquilo gera um impacto na gente que a gente nem imagina. Sim. Eu falo que eu trabalho isso com muita tranquilidade, porque eu gosto de fazer, eu faço terapia, eu acho isso incrível, trabalhar esse outro lado. E aí, às vezes, o paciente fala assim, doutora, mas é por causa... Eu falo, é por causa disso. Tipo, foi um gatilho emocional muito importante pra você, que às vezes você não identificou naquele momento. Sim. E aí, passa 4 meses, o seu cabelo despenca. Exatamente. Aí você fala, poxa, inclusive, como assim? eu até entendo e costumo falar que a gente vai desenvolvendo um processo somatoforme. Na verdade, a queda do cabelo ou qualquer outra coisa que você tem não aconteceu, como você falou, não é só um fato isolado. Exato. Mas muitas vezes a pessoa vem passando por situações e aquilo pode gerar uma comorbidade, tá? Isso. Não tratado pode gerar uma comorbidade. Então, por isso que é muito interessante a pessoa estar em tratamento de psicoterapia. Exato, eu falo isso para pacientes com problema de pele. Já trabalhei na parte clínica, tinha pacientes com parte de hipertensão também, a gente vê. O paciente toma remédio, tudo. Nada mais psicológico a gente pensar do que a síndrome do jaleco branco. Tem muita gente que me pergunta por que eu não atendo de jaleco. E aí eu falo, o paciente tem às vezes uma imagem do médico de jaleco, aquela coisa, né, de a roupa branca. É mesmo, é bem gera um interessante. impacto. Então, eu particularmente, eu sempre, todos os pacientes que me viram já em cortes do Instagram. Eu posso fazer uma observação? Pode. Eu acho muito interessante. A primeira vez que eu fui no consultório, a imagem que você passa é bem interessante, né? Eu já vi a alegria ali. Porque eu olhei para ela estava corada, ela estava bonita. Não só porque médicos necessariamente tem que estar, né? Não é isso, não é um padrão. Não estou aqui falando numa questão de padrão. Mas você via nela que a mão tinha uma corzinha no esmalte, ela tinha um brinquinho. E para quem já faz essa leitura, eu faço essa leitura. Eu falei, olha só, ela tá toda arrumada, quer dizer, ela tá na área falando, mas ela não tá só falando. Ela está vivendo aquilo que ela está falando. Que eu achei isso muito interessante e que me fez voltar com você. Porque muitas vezes você vai no profissional, ele fala, olha, eu trabalho com a parte endócrina. Aí... não faz muito sentido a pessoa ter 100 quilos, né? E se eu vou trabalhar com aquilo, exato. Não é? Então, a gente espera do profissional que ele esteja bem. Isso é legal, porque já muitas vezes entram no consultório e me perguntam, tipo, eu quero... Eu ouço bastante, me sinto extremamente lisonjeada, mas o paciente fala assim, eu vim buscar uma rotina de pele, eu quero ter a pele igual a sua. Aí eu fico assim... Aí eu falo, olha... Eu nunca minto pro paciente. O paciente, não, porque eu acho... Gente, eu tenho procedimento no rosto, tenho preenchimento de lábio, tenho preenchimento de malária, tenho preenchimento de queixo. Eu tenho, né? E eu acho que isso é importante a gente entender. Nunca vá atrás de um padrão de internet, né? Sim. E nunca vá atrás, você olha o profissional, ai, que maravilhoso. Sim. A gente tem procedimento. Então, assim, só que eu falo que é tudo do mais natural. Então, quando o paciente entra e fala assim pra mim, eu quero a tua pele. Meu Deus. A partir do momento que eu identifiquei isso, a maioria às vezes falava assim, mas você tá maquiada, né? Aí, eu sempre tive essa vaidade, mas confesso que pela correria do dia a dia, às vezes era um pó, um blush, um batom e vai, né? Eu entendi que quanto menos maquiagem eu tivesse, mais natural minha pele se mostrasse, melhor eu entregava meu trabalho. Sim, concordo. Então... eu entendo e eu acho isso digno essa ideia eu vou procurar um endócrino, se ele vai me vender uma ideia de saúde e emagrecimento, ele precisa não estar num padrão, né? Mas pode ser uma pessoa assim, uma barriguinha e tal, mas ele entrega saúde. Sim. Você vai num dermatologista, existem dermatologistas que já tiveram problemas de pele? Claro, né? Eu, por exemplo, tenho rosácea, então...
a gente tem problemas de pele, a gente tem problemas de saúde, como profissional a gente tenta tratar aquilo, mas eu acho que quando a gente vai atrás de um profissional, a gente olha, a gente quer sentir confiança, né? A gente quer sentir a vontade. Então, voltando nessa ideia do jaleco branco, era isso que eu nunca tentei passar, não perder a autoridade, claro, né? Do meu conhecimento e tudo mais, mas sem que o paciente se sentisse acanhado. Porque às vezes o jaleco faz isso. Cria esse distanciamento do paciente com o médico é muito triste, porque eu vou mexer em Ele atribui, inclusive. Por exemplo, imagine eu na minha área, eu tenho até o jaleco, fica até guardadinho lá, mas por que eu também não coloco? Porque distancia, né? Isso, cria uma distância. Eu gosto dessa proximidade, né, com o paciente, porque lógico, é onde ele vai se abrir mais. Parece que quando eu coloco aquilo, parece que eu criei ali uma carcaça, né? Uma barreira. Isso, aí ele já olha, já não quer falar tanto, porque ele fala, não, eu acho que eu tô no médico, sabe? Então ele já fica ali. Pro médico isso é legal, porque a gente passa na fase da faculdade pela cerimônia do jaleco. O jaleco tem uma importância pro médico muito grande. Eu sei. Né? Só que eu falo, com o tempo de formada, nos primeiros meses, primeiro ano de formada, eu não abria a mão do meu jaleco. Eu queria que tivesse o brasão da minha faculdade. Nossa, eu acho que todo mundo no início faz isso, né? No bolso tinha que caber o doutora e o nome inteiro. Sim. Só que com o tempo a gente vê que em algumas situações aquilo distancia, em algumas situações te traz autoridade, né? Mas na maioria das vezes é muito mais para mim do que para o paciente, né? E aí, com o passar dos atendimentos, quando eu saí de um atendimento de pronto-socorro, que é completamente diferente, e se as pessoas me perguntarem, eu também não uso jaleco no pronto-socorro, porque quando eu vou tratar um paciente no pronto-socorro que está normalmente na situação mais delicada da vida dele ali, uma internação, uma doença que, né, um diagnóstico de câncer, alguma coisa assim, quanto mais distante eu tô daquele paciente, mais difícil se torna a notícia, né? Sim. Então, o modificar a minha forma de vestir, a minha forma de se portar na frente do paciente, me trouxe também o que a maioria deles falam. Tipo, doutora, eu me sinto à vontade com você. Isso foi a sensação que eu tive, né? Eu fiquei bem à vontade e vi realmente que você passa mesmo. E aí a gente sai do consultório e vira amiga, né? Vira amiga, a gente vira amiga. Os pacientes se tornam meus amigos. É verdade, mas é tão gostoso. Inclusive, é tão bom ter esse feedback, né? Entre paciente... para mostrar também um pouquinho do seu trabalho, de saber como, porque às vezes não você fica assim, meu Deus, o que será que as pessoas também pensam ao meu respeito, né? É lógico que você já tem a sua nota interna, que eu já percebi, né? Aliás, falar em percepção para psicólogo, né? Nossa, nem briga. Então a gente já percebe que a sua nota é boa, uma nota alta que você tem sobre você, entendeu? As suas crenças, elas foram se construindo de maneira positiva. A gente trabalha isso o tempo todo. É evidente que a gente vai entrar nessa fase que você falou da questão da menopausa. O que acontece? Isso. Tudo muda, gente. Quando você vai atender uma pessoa de 30 anos até 40, ela tem um jeito de se portar, de se comportar. Totalmente diferente, totalmente. Quando ela chega nos 45, 50 anos, começa a acontecer coisas com essa mulher. E como que você vê essa pessoa no seu consultório? É como eu vejo quando ela senta na minha frente, eu penso assim, não, ela tem 50 a mais. Como que eu vou tratar com ela? Aí eu já tenho que imaginar que existe a questão hormonal. Sim. Tá? Porque falando em menopausa, a parte médica, né? A mulher entrou na menopausa, ela vai ter uma bomba, gente, de mudanças muito grande, quedas hormonais muito importantes. Então, pensando na área da dermato, quando eu atendo as pacientes 50 a mais, é o famoso doutor, eu derreti. Doutor, eu me senti envelhecida, sim. Se vocês procurarem, vários dermatologistas já falaram, a mulher tem 3 pontos da vida dela, né, normalmente, em que ela tem um envelhecimento muito importante, né? Um deles é a menopausa. É como se a gente envelhecesse 10 anos em um ano, infelizmente. Então, e é horrível lidar com isso. Agora, você imagine como que ela procura, porque essas questões de prejuízo,
na menopausa, ela tá em todas as áreas, inclusive na área sexual, né? Sim. Ela perde a libido, ela tem que ver que a pele dela tá mais flácida, que, olha, tudo bem, mesmo que eu tenha uma boa genética, né? Vamos dizer assim, mesmo que eu tenho, eu não vou escapar, não, né? É natural. É natural. É natural. As pessoas têm que entender exatamente. isso. Faz parte do envelhecimento. A mulher, todas as mulheres, 100% das mulheres vão passar por isso. Sim. E aí, o que cabe a nós profissionais, eu na minha orientar, sim, acolher, explicar e tentar minimizar ao máximo o que ela sente, né? Então, por exemplo, da parte médica, uma paciente que entrou numa menopausa, ela vai ter diminuição da libido, ela vai ter uma sensação de ressecamento da parte vaginal, a pele fica mais flacidez, mais marcas, né? Aí vem transtornos de humor, de sono, que aí é onde eu falo, você tem que estar acompanhada, não basta estar tratando só uma coisa, não basta ir no ginecologista, prescrever uma geleia hormonal, colocar para ter mais lubrificação. Sim. E a sua percepção daquela situação, né? Porque a mulher entra na menopausa ali entre os 45, 50 anos a maioria, né? Mas o homem entra na menopausa bem mais lá na frente. Exato. Aí é onde a gente fica defasada. Inclusive, até nisso, olha, os homens, eles vão escutar uma coisa aqui agora, eu vou colocar um parêntese aqui, aí você vai falar assim, nossa, mas ela tá puxando o saco dos homens, não, ela tá... Não é. Mas lá quando a gente vai estudar, né, na neuroanatomia, que a gente vai ver, eu lembro um professor na sala de anatomia falava assim, olha aqui, ó, depois as mulheres pegam no nosso pé, mas elas têm o hemisfério a mais, né? Então, a percepção dela é mais fina do que a nossa, tá? Então, nós, às vezes, não percebemos o quanto ela quer que a gente perceba, né? Que a gente faça a leitura do que ela tá pensando, porque nós não temos essa percepção que a mulher tem. E, anatomicamente falando, isso é real. E até enquanto eu não sabia, eu acho que eu culpava muito, eu cobrava muito. A gente briga, né? Ah, mas você não viu? Eu fiz o cabelo, ai, não sei o quê, aquele vaso, eu pus para enfeitar, e sabe como é que é o homem? Ele passa, ele vê o macro, né? Ele vai olhar o macro, e a mulher o micro, ela olha detalhes, mas por quê? Porque eles estão numa certa desvantagem, gente. E o que faz isso muito bem é que ele aprendeu. Tá? Então, quando a pessoa ela aprende, o homem que aprende a fazer isso, ele é esperto. Ele fala assim, ela não foi, não, eu vou falar, o cabelo dela tá lindo. Olha, você foi no cabeleireiro hoje, seu cabelo tá lindo. Mas, na verdade, ele jogou. Ele usou um pouquinho dessa arma para poder agradar a mulher, mas não que ele, de fato, tenha percebido. Às vezes foge, sai, né, alguma coisa... Eu acho muito engraçado isso que a gente vê muito isso, né? Hoje em dia na rede social, né? Nos Reels, tudo a gente vê essas críticas pequenas dentro de casamentos, de relacionamento. E um que eu acho fantástico, que acontece muito em casa também, é o homem olhar e a sala. Ele olha a sala, a cozinha, e ele vê que tá tudo bem. Sim. Aí mostra a visão da mulher, o copo fora do lugar, a pia manchada, o pelo na... Aí você fala, gente, por quê? Essa diferença, a percepção da mulher é muito fina. Sim. Então, uma mulher que vai num consultório e faz um preenchimento aqui, que é uma coisa muito delicada, tal... Se eu não colocar um antes e depois, às vezes a pessoa não percebe. O homem vai falar, ele pode até ficar assim, ela fez alguma coisa... Acho que não. Se eu falar, ela vai ficar brava. Então, aí ele não fala. Sim. A amiga fala, quanto que você colocou aí? O que você... Ai, ficou lindo. Onde você fez? Então, a mulher tem esse traço fino, né? Essa percepção muito fina, é muito legal. E aí é onde a gente vê a diferença no consultório da paciente que fala uma coisa no detalhe. Ai, não, porque eu tenho que... E aí eu recebo um homem, às vezes tá com o rosto todo marcado, tudo, e ele fala, não, doutor, eu vim porque calvície pro homem é um negócio difícil. Mas aí ele fala, tô calvo. E aí você fala, nossa, mas a pele tá ele nem toda estourada, não sei o quê, tá gordinho. Pra ele tá tudo tão bem que o que mexe com a autoestima do homem? Cabelo. Isso eu também aprendi com o tempo. O homem fica careca, eles ficam desesperados. Pra eles ficam desesperados, né? Mas às vezes tem tanta coisa ali que eu falo, nossa, eu mexeria em tanta coisa que eu acho legal a diferença do homem pra mulher. Sim. Ele realmente não tá nem aí. Não digo que não tá nem aí, mas assim, não afeta, não abala ele estar, por exemplo... com uma cicatriz de acne. Tem homem que se incomoda, mas tem homem que cresce a barba, tá tudo bem. Ele Você não falou tá uma coisa bem interessante, porque lá eu atendo homens, né? E atendo mulheres e crianças. E cada um
eu tento entender ele na essência dele. Por exemplo, a mulher na sua essência, na sua autopercepção, na fineza dessa percepção. Agora, o homem, eu tento trabalhar com ele justamente esses pontos fragilizados que ele tem, entendeu? Mas entendendo que cada um, tanto o homem como a mulher, tem as suas diferenças. São pequenos pontinhos, tudo. Tem homens que são extremamente mais vaidosos, claro, né? Sim. Do que algumas mulheres. A gente vê isso principalmente quando se relacionam. Um homem muito vaidoso com uma mulher que é mais tranquilona. Sim. Aí você vê que às vezes ela fala, nossa, mas ele se arruma, se penteia, passa perfume, tem trocentas roupas. E eu sou tão tranquila. E aí a gente vê às vezes até essa inversão de sensação não de poder, como que eu posso falar? De autoconfiança. Sim. Às vezes é um homem muito mais fragilizado na sua autoconfiança do lado de uma mulher muito confiante. Né? Olha que interessante. Olha a sua percepção disso também. E é justamente isso. Não é porque está sendo vaidoso demais que aquilo também é saudável. Às vezes esconde atrás alguma coisa, maqueia alguma coisa. Às vezes atrás daquela vaidade tem alguém que ali está gritando por ajuda, por socorro, né? Sim. Então acho bem interessante que você tem essa, como você percebe também, é muito muito bom. Porque existem homens que são simplesmente porque gostam da vaidade, gostam de estar bem vestidos, gostam de se apresentar bem. E eu até vejo isso mais quanto maior o cargo de autoridade do homem. Ele tende a se apresentar muito mais polido. Sim. Né? Ele tem uma preocupação maior com a autoimagem, mas eu ainda assim posso estar errada, mas eu vinculo muito ao cargo em que ele se coloca, às vezes. Então, um homem que é um CEO de empresa, ele vê uma necessidade muito grande de estar ali com um terno, uma gravata, às vezes uma de marca ou não, mas bem apresentado, uma barba bem feita, cabelo cortado, né? Mas a maioria desses pacientes, dessas pessoas, eu vejo que fora do trabalho eles mantêm esse padrão, né? Sim. E não necessariamente às vezes tem algum problema de confiança ali. Mas quando eu vejo algo excessivo, e aí a gente volta naquilo, quando excede, então é alguém que procura mínimos. E eu me preocupo muito mais até com os homens quando vão procurar coisas muito detalhadas, que eu falo, gente, o que pega? E dependendo do homem, né? Falar de psicológico ali parece que afeta ainda mais ele. Então, tipo assim, será que não tá acontecendo alguma coisa? E aí a maioria dos homens ele usa mais o lado, não vou dizer que são todos, mas a gente leva em consideração que são mais racionais que as mulheres, né? Exatamente. Então, imagine você perguntando isso pra ele, né? E aí ele fala, não, eu só tô aqui porque isso aqui tá ruim, isso aqui tá ruim, isso aqui tá ruim. Ou ele, né, e aí você aponta. fala, poxa, mas ele fala, nossa, mas foi além daquilo. E aí tem homens que bloqueiam isso. E tem homens que identificam e parece que abre uma caixa de Pandora. Pau! Ele fala, meu Deus, verdade. Tem muito mais acontecendo. É muito mais profundo. Mexer através de uma coisa. Então, olha que interessante. E a gente pode, eu acho que tanto eu quanto você está contribuindo para essa saúde mental dessa forma. Sim. Indicando, percebendo o paciente, Sim. vendo as necessidades dele e até lá, quando vamos supor que é uma indicação, olha, eu fui buscar a dermatologia, a parte dermatológica, tudo, mas aí eu tô com vitiligo, como a gente falou antes. Então, você já indica essa pessoa para um tratamento, porque você sabe que não é só aquilo, né? Exatamente. Assim como no ao contrário, Sim. né? É aquela pessoa que ela tá se estruturando muito bem psicologicamente e eu falo sobre o autocuidado, que o autocuidado ir por exemplo, uma mulher, né? Ir num salão, fazer um cabelo, fazer uma unha. Isso é um autocuidado muito legal, né? E é uma coisa tão pequena, às vezes, mulher que nem eu que faço a unha toda semana, vou no salão toda semana, se tornou rotina, mas quando eu deixo de ir, passou ali, seja por parte financeira, o que for, deixei de ir 3 semanas seguidas. Nossa. Poxa, a gente olha assim a unha e se fala, nossa. E aquilo traz uma sensação da gente se diminuir, entristecer. Sim. Então eu falo, são pequenos cuidados que a gente faz, acordar antes de trabalhar e passar um rímel e um batom. Sim. É uma coisa que não precisa ser exagerada, a gente não precisa... eu preciso de milhões de cuidados e uma rotina de 300 produtos pra estar com a pele assim, com o rosto assim, a melhor roupa, eu vou lá e eu compro a roupa X, a roupa Y, sapato e tal. E às vezes esconde, faz uma carcaça de alguém que tem outras situações. Assim como tem muita gente que tá muito bem psicologicamente e às vezes, mesmo estando bem, esquece de um simples autocuidado. Sim, né? A gente vê que ela tá tão... Né, ela tá numa fase boa da vida, mas quem olha para ela fala, mas, né? Tá desleixada, né? Descuidada, né? Então, até esse motivo é o motivo dela estar passando por
terapia para ela poder estar vendo por que também que ela não está se enxergando, que ela precisa também do cuidado externo. Não que a gente só precisa adornar, mas é necessário. Eu falo que no meu trabalho, eu tenho no mesmo objeto o meu melhor amigo e meu pior inimigo, que é o espelho. Né? É o espelho. Complica. Então, assim, quando eu ponho uma paciente na minha cadeira para ela se olhar, já tive situações de pacientes que falaram, para mim tá ótimo, o que me incomoda é isso. Já tive pacientes que eu coloco na frente do espelho, eu sugiro às vezes um procedimento e a paciente despenca em chorar. E aí você fala, o que aconteceu, né? E ela, não, porque na verdade é isso. Então, o médico, e eu acho importante todos os profissionais entenderem a suavidade de uma dica que o paciente dá, de um sinal que o paciente dá. Todo tempo as pessoas emitem sinal, você sabia? Sim, em todo tempo. Se você for pensar na sua vida, todas as pessoas, o tempo todo, elas querem te dizer alguma coisa. Agora, o que acontece, às vezes, na sua percepção um pouco mais fina, tudo bem, mas tem pessoas que não percebem. Esses sinais, o que a outra está querendo dizer, em questão, eu estou falando no geral agora, o que ela está querendo dizer com aquilo? Eu falo que aí... Tem paciente, um caso que eu até coloquei no meu Instagram, uma coisa muito pequena, que pode ser considerado pequeno. Para minha paciente, eu entendi a dor dela. Eu tinha uma paciente que não usava nenhum anel, nenhum adorno na mão. Nada. Não usava pulseira, não usava anéis, não usava nada. E aí eu atendi ela inicialmente no convênio, depois ela quis passar comigo, porque no convênio a gente não faz nenhuma parte estética. Ela me questionou se eu fazia um clareamento das mãos. Ela falou assim, faz clareamento das pintinhas da mão? Aí eu falei assim, faço, no consultório tem um laser e tal. Me passa então o número, então eu vou te procurar. Foi. Quando ela estava no consultório, eu expliquei todo o protocolo, a gente faz isso, faz aquilo, vai fazer assim, tal. Aí ela pegou, na hora que ela estava sentada na cadeira, ela olhou assim a mão dela e ela fez assim, doutora, sabe por que eu queria clarear isso? E na minha cabeça ela queria clarear porque a maioria das vezes eu brinco que a mulher lembra de tratar o rosto e esquece de tratar mão e colo. E mão e colo entrega idade. Gente, fica a dica, tá? Fica a dica. Mão e colo entrega idade. E aí eu falei, é porque ela tá sentindo uma mão mais envelhecida, né? E tudo bem. E aí ela fez assim, eu faço parte da igreja e eu fico na igreja no momento do culto, tudo, eu fico com as crianças pra gente fazer recreação, enquanto às vezes a mãe e o pai, né, estão fazendo algum trabalho pra comunidade, tudo. E um dia, eu tava ajudando um menininho, ela falou, devia ter uns 5, 6 aninhos, ou até menos. E aí ele falou com a mãe, pede pra tia trazer alguma coisa, não lembro direito se que era trazer. Aí a mãe perguntou, mas que tia? Aquela tia que tem um monte de pintinha na mão. Ai, pronto, gatilho. Ela falou que desde aquele momento, ela é casada, ela não usava nem sequer aliança de casamento. Sim. Por quê? Ela não queria que ninguém olhasse, tivesse foco na mão dela. Então, assim, quantas mulheres não têm essas manchas na mão, né? E muitas têm lá um monte de adorno, usa e não se importa, não se incomoda com aquilo. Mas é uma coisa tão pequena que nessa mulher, ela me falou assim, tipo, foi uma criança, na total ingenuidade que tem uma criança, né? De comentar, é a tia que tem as pintinhas, não, porque a criança vai no que for mais fácil dela olhar. Então, provavelmente é o que ela mais pegava. A criança via o tempo todo. Até, então, né? é a tia, que tia que é? Tem um monte de tia ali que usa óculos, um monte de cabelo comprido e tal. Mas aquela tia tinha pintinha na mão. Sim. E aí, aquilo afetou ela, e não foi uma coisa que foi assim, foi há um mês atrás. Não, tinha mais de anos. E ela tentou em outros lugares tratamento para clarear as mãos, que não surtiu efeito. Tanto é que quando ela sentou na minha frente, ela falou assim, tem certeza que vai funcionar? Aí eu falei, eu tenho certeza do meu trabalho, né? O que eu espero te entregar. E depois, na segunda sessão que ela voltou já quase sem nada, ela voltou cheia de anel. Ali ela já começou a colocar até... Aí ela já fez assim, doutora, tô comprando luvinha porque eu não quero manchar de novo, tal, não sei o quê. Ela foi na semana passada no meu consultório, foi pra última sessão de laser, que né? Legal. E aí ela pegou e falou assim, doutora, você não tem ideia de quanto isso transformou a vida dela. Do quanto isso me fez... psicológico. Uma mulher mais vaidosa. E eu falei, gente, é uma coisa tão simples, sabe? Né?
Mas eu vejo todo dia. Mas é interessante, precisou ter o gatilho do menino, que ela poderia ter cuidado, de repente, disso antes. Ela poderia falar, olha, minha mão tá manchada, né, tal, então eu vou cuidar da minha pele, né? Sem que alguém tenha que te pontuar, né? A pessoa chega a ter que pontuar. Não, é se auto-perceber. Então, aí entra a questão psicológica de quanto você se percebe no autocuidado, quanto você precisa. Por exemplo, você falou desse exemplo, aconteceu um caso lá também de uma moça que eu atendo, e já faz algum tempo já. E eu perguntei para ela, tá tudo bem com você, né? Como é que estão as coisas? A gente sempre pergunta, né? Ah, não, tô ótima. Mas aí, através da expressão facial, você via que tinha alguma coisa errada, né? A gente move, por isso que a gente estuda anatomia, porque a gente vai estudar os músculos que você move para falar que, né? Você tá sorrindo, tipo, eu tô ótima. Não, eu tô ótima, né? Entendeu? E quando eu olhei a pele dela, que é como você falou, o primeiro fato que a gente olha, a primeira coisa que a gente vê quando tá conversando com a pessoa, né? Não tem como, a gente vai olhar pro rosto da pessoa. Sim. E eu vi ali muito, assim, acne, muita mancha, tá? E aí eu percebi também que já não se tratava de uma adolescente, tá? Já se tratava de uma pessoa de 30 a mais. E eu falei, tem algo errado aí. Ou é uma questão hormonal. Aí eu falei para ela, falei, olha, é muito legal você vir, a gente iniciar as sessões, tudo, mas é interessante você procurar uma médica, procurar uma dermatologista, né? Para você cuidar dessa pele, para você ver o que está acontecendo por dentro, porque eu estou vendo por fora, mas devo imaginar o que está acontecendo com ela, entendeu? Sim. Por que gatilho que aconteceu para sair aquelas coisas na pele dela. Então, olha, antigamente, né, a gente fazia as indicações, agora ficou bem mais fácil já, né? Então, ficou mais... Então, e aí vai cair nisso que a doutora falou, né? Então, a gente olha e a gente vê que tem algo errado, né? Mas que não dependa só de um profissional só, né? Não, até mesmo como no caso do menino, né? O menino tem que pontuar ali. Era tão bom se ela tivesse visto antes, né? Exato. É o que eu falo que às vezes não... Tive outras pacientes que falam assim, doutora, e a mão, dá pra fazer alguma coisa? Aí tem a pintinha. Dá pra fazer isso e tal. Mas ela fala, não, mas isso não me incomoda tanto. Né? E parte para outras coisas. Às vezes existe até a percepção, que nem ela sabia que a mão dela tinha as pintinhas, mas talvez não tivesse sido tão incômodo. Sim. Até o ponto em que ela viu que aquelas manchas referenciavam ela. Entendeu? Entendi. É igual o paciente que a vida toda foi gordinho, nunca se incomodou um rapaz. Aí você pega muito homem vezes. A vida toda, da molecadinha, ele era sempre o gordinho. Sim. Aí chega num momento da vida dele em que ele se torna ponto de referência. Então, não, é o gordinho ali, é aquele que é gordinho, aquele que... Aquilo pode ser que durante toda uma vida não foi um problema pra ele, mas na hora em que a característica se tornou a referência, não mais é o fulano, é o André. Não, é o gordinho da tal, é o gordinho da sala tal. Aquilo, às vezes, e isso que eu falo que a gente tem que ter muito cuidado, principalmente com adolescentes. Na escola, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu falo que é a área base. Começa ali. Que é onde você pontua aquilo, você coloca uma característica da pessoa. Olha a importância de um professor que sabe conduzir, né? Exato. Evitar essa questão do bullying dentro da escola também, porque ali vai causar um trauma nessa criança, entendeu? Às vezes a criança nem tem nada, mas por conta disso, ela passa a desenvolver um comportamento, mexe com a autoestima. A criança ela já não vai querer, às vezes do nada, falar nem o cabelo eu quero pentear, porque já falaram isso. E ele falou dessa questão. Essa semana eu atendi um adolescente que tinha uma dermatite na região do pescoço. Gente, dermatite, é doença de pele. Sim. Só que deixava a região do pescoço dele escurecida, né? E mais áspero, né? Um aspecto mais de aspereza da pele. Sim. E um rapaz magro, muito bonito, o menino. E ele chegou no meu consultório com a blusa mais alta, assim, né? Veio acompanhado do pai. Você já mudou até a vestimenta. Aí eu fiquei assim, olhando, aí eu falei, vamos ver o que tem de problema de saúde, né? Até tinha uma acne ou outra, às vezes quer alguma coisa, tudo, mas não era uma pele, a acne em si. E aí o pai falou assim, doutora, ele tem uma alteração aqui, uma lesão no pescoço, que tá muito áspero, a gente já tentou tratar, tudo. Aí até falei, cuidado, não façam isso, gente. Ele tá usando azeite com açúcar pra ver se sai, como se fosse uma sujeira.
E ela fez assim, e ele já tem isso há meses e não melhora. Eu já passei ele em outros profissionais e tal. Aí eu falei, tá, deixa eu olhar, né? Comecei a olhar tudo e tal. Tinha um padrão de dermatite, falei, a gente vai ter que tratar tudo. Parecia até, inclusive, uma dermatite de contato, porque eu falei, você usa alguma coisa aqui? Aí ele disse, não. Aí o pai falou assim, não, é o contrário, doutora. Pode estar um calor escaldante de 30 graus, esse menino tá de capuz. Aí eu fiquei assim, né? Ele protege aqui o tempo todo. Se ele usa uma blusa que tenha gola, polo, ele levanta. Né? Ele não tem... Aí eu falei, ele costumava usar corrente? Usava, não usa mais. Então, você vê, é um menino de 15 anos que deixou de usar um adorno que ele gostava, um escapulário que ele usava. Sim. Num calor de 30 graus, está usando um capuz por uma doença de pele. É uma doença de pele que ele tem. Mas ele fala... Aí eu falei assim, mas por quê? Ele fala, ele tem vergonha porque é escuro. Aí eu falei assim, mas eu queria que ele me respondesse. Eu falei, o que te incomoda? Dói? Coça, né? É um desconforto orgânico, vamos dizer assim, né? É porque tá incomodando, é porque tá coçando, é porque tá sangrando, é porque pinica. Aí ele baixou a cabeça e fez assim que não, né? Aí eu falei, o que incomoda, né? Aí ele fez assim, porque os meninos da minha escola começaram a falar que eu tô com o pescoço sujo. Ah, olha só. Aí eu falei assim, olha, não tá... Atrelou. Aí ele atrelou sujeira. isso, é uma sujeira, tudo. Sim. E aí onde eu encaro uma dificuldade absurda, porque eu não posso com que ele fique abafando e tracionando aquela região. Eu preciso que ele não esconda aqui. E como que foi esse desenrolar? E aí expliquei muito pra ele, eu falei, olha, eu sei que te incomoda, é um problema de pele. Expliquei toda a fisiopatologia do que ele tem. E aí eu falei, eu vou precisar que você tenha também uma mudança de comportamento. Eu entendo que te incomoda. Sim. Mas eu não posso que você fique o tempo todo abafando essa região, Sim. né? A gente vai tratar, isso vai melhorar, mas eu vou precisar que você encare de outra forma. Se alguém falar, tá com o pescoço sujo? Eu falei, não, eu tô com um problema de pele. Sim. E é por isso que tá assim. Aí eu falei, então eu acho que a gente tem que ensinar também, às vezes, o adolescente e a criança a responder algumas coisas, claro que sem agressividade nem nada, Sim. mas se posicionar para que a gente não passe, por exemplo, como um adolescente de 15 anos que num calor que estava fazendo até esses dias de 30 graus, com cachecol, com gorro, a ponto de desmaiar por conta de um calor, porque não quer mostrar uma lesão de pele. Né? Então, na dermatologia eu encaro muito isso, um vitiligo, uma psoríase. Quantas vezes a gente não vê isso? Uma pergunta que me ocorreu. Quando você falou das mãos manchadas, e a pessoa que tem assim uma herança genética, vamos supor a italiana, que a gente sabe que é genética, né, deles, né? E de manchar a mão. Ela faz esse tratamento com você e depois ele tem uma tendência a voltar por conta da genética ou... Então... eu falo, né, as manchas de sol, a gente tem peles muito claras, né, pessoas de pele muito clara, elas têm uma maior tendência a manchas, né, Sim. Diferente de uma pele negra. A pele negra sai anos-luz na nossa frente com o acúmulo de melanina que eles têm, é uma pele maravilhosa. Sério, doutora? Maravilhosa. Então, eu brinco que falei, os branquelos sofrem, não tem jeito. Sim. Porque ainda mais essa herança que a gente tem europeia, né? Então, sim, tem uma tendência maior, mas manchas senis, que a gente fala, né, que é como a gente chama, essas manchas que saem em dorso de mão, aqui no antebraço, elas são por conta de radiação. Então, é exposição solar. Mesmo que você tenha a questão... Mesmo que você tenha uma origem hispânica, italiana, que seja. Você pode ser bem branquinho, do olho azul, cabelo loiro. O sol. Se você... Desde o nascimento ali, desde a partir dos 2 anos, que é quando pode começar a usar protetor solar. Desde os 2 anos até o fim da sua vida, você se regrar a usar protetor solar... você vai ter outros tipos de lesão de pele. Sim. Da causa genética, mas não esse tipo de lesão que é por radiação, é pelo sol. Agora, olha, então, para quem está assistindo, ouve bem essa questão. Quer dizer, você pode ter a herança genética europeia, mas se você fizer o tratamento, cuidar e depois você se proteger, então... Você vai conseguir amenizar isso. Eu falo que é a dica de milhões. Sim. Tá? O protetor solar sai na frente de qualquer procedimento estético. Ele é o melhor anti-rugas que tem no mercado. Quem aprende a usar protetor solar
Isso. Eu aprendi bem. Tipo, olha, agora, olha lá, pode olhar na minha bolsa, eu não saio, eu posso até não passar a maquiagem, mas eu não saio sem o protetor Quem solar. aprende a usar protetor solar, quem faz isso com frequência, né, desde muito cedo, tem uma pele que vai ter outro aspecto quando estiver mais velho. Não tem como, né? Então, mas dá para eu correr atrás, doutora? Se eu começar ali no meus... Hoje em dia, a gente tem muito mais acesso à informação, claro. Então, a gente vê pacientes mais jovens, adolescentes que usam já protetor, tudo mais. Vai ser diferente essa pele? Vai. Aí a gente acumula cuidados, né? Sim. O protetor, eu falo, você quer ter uma rotina... o que eu tenho que ter na minha rotina de pele? Protetor solar. Olha tem só. que estar na rotina de pele. Esse cuidado é o essencial, não tem como. E uma coisa também que me ocorreu, como você também faz cirurgias também, você tem como prever? Por exemplo, você olha para o paciente ali e você vai fazer uma intervenção cirúrgica nele, aí vai ter uma cisão. E você tem como prever se aquela pele depois ela vai ficar com marca, aquela marca, você olha para a pessoa, você já adverte antes a pessoa? Sim. Porque assim, a gente pensando em cirurgia, em cicatriz, né? Sim, cicatriz. Normalmente eu sempre pergunto pro paciente, né? Você já fez algum procedimento cirúrgico antes? Então, mulheres, por exemplo, fez uma cesárea, você já fez alguma cirurgia plástica, tudo. Se ela nunca fez nada, já caiu, já tomou ponto alguma vez na vida? Eu caí quando eu era pequena aqui, tal. Pra eu ver mais ou menos o padrão de cicatrização que esse paciente tem. Sim. Quem nunca teve absolutamente nada, né? A gente parte, principalmente peles de tom claro, né? A gente parte do princípio que provavelmente aquele paciente não tem um problema de cicatrização. Sim. Agora, por exemplo, peles negras têm uma maior tendência a fazer queloide. Sim. E você disse que, no caso, olha que interessante. Ela é invejável pela melanina que ela tem. Mas em compensação ela vai deixar... Tem outros problemas que são muito Sim. exclusivos de pele negra, né? Então, a queloide não é exclusiva, claro, mas é uma maior tendência na pele negra fazer queloides. Então, uma pele negra eu tenho mais cuidado com algum procedimento cirúrgico, né? Sim. O mesmo vale, por exemplo, para procedimento estético. Fico alerta, tá? Pessoas de tom... moreno, negros, né? Uma pele mais escurecida. Não, corta. Escurecida não, né? Escurecida vai ficar feio. Sim. Vamos lá. Começa. Alerta para quem quer fazer depilação a laser, principalmente mulheres. Tons de pele mais alto, fototipo alto, pele morena, pele negra, inclusive pele indígena, que tem um fundo mais... um tom mais moreno de pele. Tenham muito cuidado. Por quê? Hoje em dia a venda de procedimentos está aí muito à vontade, né? E pessoas de tom de pele fototipo alto, elas têm tendência a queimar quando faz depilação, quando faz algum tipo de laser, né? Então, quando a gente vê um paciente de pele negra e me pergunta se ele pode fazer um laser para tirar uma mancha, uma cicatriz, diminuir uma queloide, alguma coisa assim, fototipos altos a gente não faz, porque é uma exclusividade, Sim. É uma particularidade da pele negra, da pele morena, a chance muito maior que ela tem de queimar Sim. a pele do que um fototipo claro, um fototipo baixo, né? Entendi. Então, tem muitas vantagens de você ver. Quando que a gente vê um negro, uma pele negra, um homem negro de 60, 70 anos, ele não aparenta. Não. Muitas das vezes, não aparenta ter. Só a única coisa que a gente não escapa, independente da raça, é o cabelo branco. Não dá. Isso aí não dá. Por exemplo, dá uma olhada aqui, entendeu? Aqui a pessoa não pinta cabelo. Mas sabia que cabelo branco também tem a ver com o nosso estresse? Sabia? Olha aí, dá uma olhada aí. Então, começou com os 18. Tá muito estressada, Jaque. A gente consegue, é possível retardar eu funciono no modelo TDAH. Não sei quem conhece TDAH. Aqui alguém conhece? Viu o jeito que eu cheguei, né? Esquece as coisas. Então, nesse modelo, estresse, né? É o gatilho para o TAG, para outras coisas. Então, é complicado. Então, eu falo, cabelo branco. É possível retardar o surgimento de cabelos brancos? É possível retardar o surgimento de cabelos brancos. Existe uma parte genética, então, eu escuto principalmente de homem. Mas Sim. meu pai ficou com cabelo branco Sim. com 30. Sim. Tá, mas é possível sim a gente não deixar esse homem ficar grisalho aos 30, né? Mas esse trabalho preventivo começa quando? Então assim, o paciente que já se incomoda. Tem homens que com 30 ficou grisalho, tá tudo bem. Mas não pode né? chegar nessa situação, tipo assim, vai chegar aqui, gente, que esse cabelo, né, então, branco. um cabelo que já ficou completamente branco,
eu falo, gente, é prevenção. A palavra que vocês têm que gravar é prevenção. Sim. Então, tem como a gente prevenir, né? Então, doutora, eu começou um fio, mulheres também se incomoda muito, né? Já taca tinta na cabeça. Começou um fio aqui, um fio ali. Entendi, é nessa já hora. É essa hora que eu vou chegar no consultório e falar, doutora, eu comecei a surgir cabelos brancos, eu tô com 32, eu tô com 30, eu tô com 35. Não posso procurar a doutora, né? Já nessa situação aqui, né? Já. Porque o cabelo branco também requer cuidados. 90%. Tem que ter muito mais cuidado, é um cabelo muito mais frágil, né? Sim. Então, dá para retardar o surgimento de cabelos brancos e muito tem a ver os cabelos brancos com o estresse que a gente faz no nosso organismo passar. Sim. Quanto maior o estresse... a gente vai matando essas células aí e é onde, né? Tá o negócio. É a palavra-chave, é o estresse oxidativo. Sim. Né? A gente faz ali o nosso organismo chegar no ápice em algumas situações e quanto a gente manter essa constância de estar em níveis altos de estresse, a gente tem mais alterações no nosso organismo. E vamos falar a verdade, né? O que o estresse causa na vida de uma pessoa. Nossa. Os estragos que ele faz é muito grande, por isso que existe o controle, a regulação, né, desse estresse, dessa ansiedade, né? Sim. Porque essa ansiedade, ela vai promover também a depressão, e aí a pessoa estando no estágio depressivo, ela não vai querer também se cuidar, a vida dela vai ser uma vida limitada. Sim, então, a importância da gente estar buscando esse cuidado, de se manter... Aí você fala, nossa, já como se manter... tranquila ou então sob controle na situação que nós estamos vivendo, levando em consideração a situação econômica do país, levando tudo o que está acontecendo. Vamos supor, o que você falaria na época da pandemia para essas pessoas que ficaram em casa, né? Pessoas que ficaram lá em casa, né? Aí, de repente, o casal, o marido saía para trabalhar, a esposa também. De repente, teve que ficar junto, ali é questão de lidar um com o outro. Você imagina o estresse. O que aconteceu, falar em pandemia, eu falo que tem que ser assunto para outro MesaCast. Outro podcast. Eu tenho muito para falar, né? Eu trabalhei desde o comecinho, desde quando saiu toda a ideia de termos um vírus com capacidade de atingir o mundo. Não é uma epidemia, é uma pandemia. Até onde vamos voltar tudo ao normal. Eu passei por toda essa fase, né? Eu trabalhei desde os piores dias, onde a gente tinha óbitos diários, onde eu cheguei a perder 9 pacientes em uma única noite. Meu Deus. Então, assim, imagina, era pra eu estar de cabelo totalmente branco. Sim, pelo que você viu ali, trabalhou assim. Então, assim... Falar em níveis de estresse, a gente vai desde o mais básico, meu Deus, meu celular tá sem bateria, né? E eu estou num lugar que eu não conheço, até no meu ambiente de trabalho, que foi o que eu passei, você perder pacientes, assim, que você se sente completamente incapaz. Era o que a gente sentia, uma incapacidade absurda diante de algo que a gente não tinha a menor noção, até tudo ser realmente desvendado. A gente saiu, dá para usar isso, vamos usar, vamos fazer. Então, o estresse que a gente faz desde quem passou por isso na linha de frente, né? Enfermeiros, técnicos, médicos, biomédicos, farmacêuticos que estavam dentro de hospitais nessa situação, até o estresse de quem teve que ficar... Quantos casamentos não acabaram, né? Sim. 24 horas lá de uma pessoa que ela era casada aí há 5, 6, 10 anos e nunca ficou efetivamente com aquela pessoa ali o tempo todo. Gerou outro tipo de estresse. Quantas mães e pais se atrapalharam com crianças que estavam o tempo todo dentro da escola e aí agora estavam dentro de casa, ensinar isso dentro de casa, passar outro tipo de valores dentro de casa. Os profissionais, os empresários que perderam todos os seus... foi um prejuízo muito grande. As suas lojas, os seus empreendimentos, né? Perdas financeiras. Sim. Então, eu falo que até hoje o Covid reverbera. Claro, não tem como, a gente ainda vê, né? As farpas que ele deixou. Na minha área, por exemplo, na dermatologia, a gente tem ainda hoje, né, casos de Covid, ainda é um vírus que todo paciente às vezes me perguntava, mas a gente nunca mais vai ter? Gente, vai ter pra sempre, tá? Sim. Vai ser pra sempre. E aí, o que aconteceu? O lado virtual, de quando ficou na pandemia, começou a funcionar, começou a aflorar. O que a doutora acha hoje do atendimento, por exemplo... Uma telemedicina, alguma coisa assim? Sim, porque o que acontece? Às vezes é interessante que o paciente vá... Eu faço terapia online com pessoas
no país, fora do país, entendeu? É bem interessante por conta da distância, tudo bem. Mas esse contato que você tem ali no consultório com a pessoa é muito importante, sabe? Porque eu penso assim, eu não estou recriminando total a parte virtual, mas estou dizendo também que fica uma situação gelada às vezes também, né? Aí eu falo que é muito relativo. Tem pacientes que preferem ter esse contato, né? Estar próximo. Sim. Né? Na minha área, existe possibilidade de telemedicina, principalmente quando o paciente quer, às vezes, uma rotina de cuidado, mostrar um exame, alguma coisa assim, eu consigo fazer atendimento via telemedicina. Agora, proporcionou que a gente tivesse, na verdade, possibilidades, né? Então, é possível eu acompanhar com você atendendo em Campinas e eu morando lá em Manaus. Eu consigo, né? Hoje em dia a gente sabe que é possível. Sim. Então, eu acho muito legal. Eu acho que trouxe uma possibilidade muito boa pra gente. Existem limitações dependendo da área que a gente fala, claro. Mas é muito relativo, na minha visão, é muito relativo o distanciamento. Eu falo que isso vai do profissional, né? Porque tem profissionais que mesmo por trás de uma tela ainda conseguem o mesmo acolhimento ou até melhor do que um outro profissional que esteja presencial. Sim. Né? Então, eu falo que é particular, sabe? Tem profissionais que não vão conseguir entregar a mesma naturalidade, o carinho, enfim, esse acolhimento se estiver atrás de uma tela. Exatamente. Aquilo que ele vai reproduzir tanto na questão virtual como na presença. Sim. Se ele é uma pessoa mais fria. A gente tem quantas pessoas, às vezes, você vê, você nunca viu a pessoa na vida, mas você tá lá no Instagram, você acompanha um famoso lá. Sim. E você se sente muito próximo daquele famoso. Sim. Você nunca viu aquela pessoa na vida, gente. Você viu na televisão, no Instagram, no celular. Você nunca viu. Mas você tem uma empatia. Tá aí pra falar o Big Brother, né? Olha o que virou tudo isso. Então, a empatia que você cria pode ser um personagem ali atrás? Pode, né? Sim. Mas eu falo que ninguém consegue ser personagem 24 horas o tempo todo. Tá aí uma coisa, olha, presta atenção. A gente pode fingir por alguns momentos, mas não a vida toda. Em uma hora você se revela. Exato. Então, assim, dá pra gente criar uma empatia, dá pra fazer isso através de uma tela. A gente vê que isso é possível da quantidade de pessoas em que a gente tem essa ligação e nunca viu uma pessoa, seja um artista, um cantor, enfim, um blogueiro, que seja. Então, eu acho que dá para levar isso para medicina. E eu achei muito bom os bônus que vieram da pandemia. As pessoas entenderam que é possível, sim, você ser acompanhado por um médico, fazer um acompanhamento psicológico. Sim. Através... A psicologia cresceu muito. Nessa questão da pandemia. Nossa, quem aqui não teve o aumento, né? Por exemplo, os psicólogos, né? Porque choveu. Exato. Choveu. Por quê? Porque aí começou os gatilhos para algumas coisas. Começou ali, né? Exato. E eu falo que possibilitou, até aproveitar e mandar um beijo para minha psicóloga, Bia. Eu faço acompanhamento online, porque eu falo que encaixou na minha rotina. A minha rotina é muito caótica, né? Não tem como. Então, às vezes eu não tenho condições de parar, ir até o consultório 1h, 9h da noite. Sim. Então, eu já tive essas situações de conseguir fazer uma sessão de acompanhamento 8h30 da noite. É o horário que eu podia, ela tinha essa disponibilidade e só foi possível porque online, né? Sim. E eu me sinto extremamente ligada a ela, né? Eu não tenho... Eu falo que eu olho ela pelo celular, mas é como se ela estivesse realmente na minha frente, né? Então, é muito relativo. Mas eu falo, ela como profissional, ela conseguiu, eu nunca fiz uma sessão presencial com ela, gente. Sério? Nunca. Poxa. Desde o primeiro atendimento, eu consegui me sentir acolhida por ela, mesmo através de uma tela. Você sabe que eu tenho uma que ela faz só online, mas um tempo desses ela veio de São Paulo, ela falou, quero te conhecer. Eu quero ir pessoalmente, sabe? Então, tem essa questão de... Sim, né, tem a gente que tem essa necessidade, que eu falo que é como se fosse materializar, né? Isso. Eu tô olhando mas deixa eu ver pessoalmente, deixa eu te tocar, né? Tem isso também. Mas eu falo que é um bônus que trouxe da pandemia, ainda é possível, nem sempre tem um distanciamento, nem sempre vai ser frio, né? Então, às vezes, tem pacientes que me mandam mensagem no Instagram, tipo, mas você me... É diferente de uma consulta de telemedicina e é diferente de vou mandar uma foto, eu vejo o que tá?
Isso é completamente distante. Mas é possível a gente fazer uma avaliação, conversar, tudo. E aí, sim, num primeiro atendimento, às vezes aquela pessoa fala, poxa, doutora, eu só consigo passar com você numa quarta, 7 horas da noite. É possível você fazer uma telemedicina, pra gente ter uma ideia de tudo que tá acontecendo, e aí sim eu faço uma programação e vou até o seu consultório? É possível. Então, senta lá, a gente vai ver na tela. Doutora, me incomoda que eu tenho acne, olha, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tô com o cabelo caindo, tal, blá, blá, blá. Beleza, vamos lá, é partir de exames, é montar uma rotina de pele. Isso ainda é possível via telemedicina. Claro que provavelmente a maioria dos meus pacientes eu vou pedir em algum momento para olhar, né? Sim. Então eu vou falar assim, você vai precisar agora ir no meu consultório porque eu preciso ver, eu preciso tocar na sua pele, eu preciso fazer mais coisas que vai ter que ser presencial. Por isso que eu falo que é de área para área. Tem áreas que existe total possibilidade de ser 100% online. Agora, a gente só não consegue isso com o atendimento de criança. Por exemplo, é observável, né? Sim. Como eu agora, né, tô fazendo pós em autismo, Legal. né? Tô fazendo esse pós em autismo, né? Eu tenho vindo nessa pegada dos transtornos, TDAH e outros, etc e tal. E aí, criança tem que ser por observação, não tem como mesmo, sabe? Tem que ver como é o brincar dele, porque ele não vai falar para você, ele não vai olhar para a tela e vai... Isso. Não adianta, então tem que ser, mas com adulto tudo bem, eu acho que é possível. Adulto é possível, adolescente, a maioria eu acredito ser possível, né? Mas na minha área, realmente, tipo assim, até um atendimento de telemedicina de uma criança, quem vai direcionar a consulta é a mãe, é o pai, né? É o responsável dela. Então, é muito assim, doutora, ele tá com uma mancha. Ela vai colocar ele na frente do celular pra mim e falar, essa daqui. Sim. Né? Então, ainda é possível. Mas eu volto a falar. Na minha área, na sua área, eu acredito que não dê, né? A avaliação, né? Mesmo você vai ficar com uma câmera ali, olhando a criança brincar, tudo. Mas eu ainda acho que talvez vá faltar alguns detalhes que se você estiver próximo, você vai enxergar. E aquela interação que a gente tem na brincadeira, que precisa ter aquela troca com a criança, né? Pra gente sentir ela, as perguntas que a gente faz na hora que tá ali, fazendo aquela troca. Exato. É bem... Acho que assim, o que a gente dá pra mesclar de área médica, no caso do que eu posso falar da dermato, com a área da psicologia, tem assunto pra gente falar muita coisa. E olha, a gente até brincou, a gente conversou antes, né? A gente nem... vamos falar da beleza dessa área, da pele e tal, mas tem tanta coisa que dá pra falar, né? Como, por exemplo, você fala assim, as pessoas me perguntam muito isso. Você... de conversar com a pessoa, você já sente algumas coisas na pessoa? Olha, a minha faculdade é baseada, inclusive, na observação. Então, a minha percepção, a gente é treinada também. Isso. Então, o que acontece? A gente consegue se identificar, principalmente quando é um TDAH. Por quê? Pela maneira que a pessoa senta, ela às vezes não presta atenção no que você está falando, ela se mexe, ela tem todo um jeito. A gente analisa o tempo todo. Aí uma criança autista, e hoje em dia, como tem agora essa coisa do suporte 1, do autismo, é tão leve, e que muitas pessoas são confundidas, às vezes, o TDAH com o autismo, viu? Né? Então, precisa tomar... a diferença dos dois é a socialização. O TDAH, ele é social, né? Então, ele vai conseguir ter essa questão, né, social. Já o autista, nessa parte, ele vai falhar em alguns momentos, ele não vai conseguir esse relacionamento ali social, ele não vai conseguir frequentar alguns lugares. Mas hoje, o que tem aparecido é interessante, não se falava sobre isso. E hoje é a coisa que você mais escuta. E é tudo uma questão também genética, olha só. Genética, tá? Então, mas tem assunto pra gente aqui de monte. Eu conversando com ela, meu Deus. Mas é assim, é muito bom conversar com você, sempre é bom. Obrigada. Quando eu vou no consultório, quando, né, a gente se conversa, é muito bom, sempre tem assunto, e você sempre animada. Obrigada. Não, gente, eu falo que dá pra conversar muita coisa, dá pra gente pensar em muita coisa. O nosso foco hoje era realmente, acho que esse, né? Isso, era falar trabalhar da pele, um pouquinho essa autoestima, falar dos nossos hormônios, o que acontece, como é que a gente deve fazer para melhorar a pele, tratar também o psicológico, né? Lembrar que nunca é uma coisa só. Você nunca é uma coisa só. Sim. Não se singularize numa forma, né? Eu sou só esse problema de pele, eu sou só a acne, eu sou só o melasma, eu sou só... por detrás disso, né? Ou então, não, eu só tenho... Eu sou depressiva, né? Eu falo que não se deve falar assim, eu sou depressiva, eu sou... Não, você está numa situação aí, a gente vai trabalhar tudo isso para você melhorar e seja
ou psicológico, seja a pele, tudo que isso engloba, mas lembrar que nunca você é o problema, né? Você está com esse problema e a gente vai tirar disso daí. Sim, inclusive a gente tinha até comentado também de nos próximos, quem sabe, trazer mais convidados, né, para estar conversando. Eu, particularmente, também, na mesma época que eu te conheci também a doutora Larissa Campos, endócrino, que inclusive cuida de mim também, o doutor Conrado Martins Lino também, vascular, maravilhoso também, e quem sabe a gente também começa a ampliar, né? Aumentar essa contribuição, sabe, essa contribuição, porque eu acho que cada um pode falar na sua área uma contribuição. Legal. Sabe, para o ser humano, como é que ele pode viver melhor com isso. Trazer informação, né? Eu acho importante. Mas a priori, acho que fica uma coisa aqui, que a gente tem que cuidar do emocional, do físico. Sim. Porque não adianta, uma coisa está interligada com a outra, exatamente, né? Então, o físico é muito importante, alimentação, né? Aí e o psicológico, eles caminham junto. Então, tem que ter esse cuidado, né? Tem que ser tudo. A gente tem que lembrar que a gente tem que cuidar de tudo e não se limitar a um problema, né? Sim. Que eu falo, a gente tem um problema, a gente vai cuidar, mas não se limite a esse problema. Você não é o problema, você está com o problema. Exatamente. Nossa, isso é uma... Ó, falou bonito. Obrigada. É isso aí. Obrigada, gente. Foi um prazer, viu, Jaque? Adorei prazer estar aqui. Foi meu, viu? Os próximos aí, quem sabe, a gente tem mais gente. Sim, tem mais pessoas, mais contribuição, né? Sim. A título foi... quando a gente começou a conversar sobre isso, foi uma ideia que começou assim, do pequenininha, sim, né? Gente. E a gente foi fomentando, aquilo foi crescendo, essa necessidade de estar colocando, e eu tenho tantos conhecimentos que eu poderia estar falando para trazer assim um alívio para a vida da pessoa. Sim. Sabe, para se ela auto-entender. Eu acho isso tão importante, quem sabe através, né? A gente conseguiu alcançar, né? Alcançar Sim. você que tá aí, alcançar mais Sim. gente, quem conhece a gente, quem conhece o nosso trabalho. Sim. A gente tocar vocês de uma outra forma, trazer informações para vocês de outra forma, de uma forma leve, gostosa, descontraída. Sim. Espero que tenha sido assim para quem tá vendo aí a gente. Mas foi um prazer, eu agradeço muito, né? Espero nas próximas a gente coloca até mais pautas, coloca pautas diferentes. Quem tiver vontade de mandar aí alguma coisa que vocês queiram ver, queiram falar, estamos abertas para conversar sobre mais coisas. Se tiver perguntas também, pode colocar no arroba, né, no e-mail. Isso, meu Instagram é @anagiglio.dermato. Lá tem um link na bio, onde vocês podem entrar em contato comigo ou através do consultório, pode mandar mensagens direto também no direct, e a gente responde, pode deixar nos comentários. Sim, é da mesma forma. Me procurem lá no Instagram, eu posso responder suas perguntas, pode me chamar no privado, Jaqueline Trajano, né, psicóloga, e a gente vai se falando, tá? Qualquer coisa, estamos aqui, né, doutora? Tamo aí. Tamo aí. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.